Olá, crianças! Nós estamos aqui querendo falar um pouco sobre a Páscoa. Você já sabe o que é a Páscoa, não sabe? Pois é, olha quem eu trouxe aqui para contar a história da Páscoa para vocês. Vocês sabem o que é isso aqui? Será que é um coelho? É um gato? Ah, não, é uma ovelha, não é? Então, eu quero contar a história dessa ovelha para vocês. A Páscoa tem tudo a ver com ovelha. Nós sempre falamos de Páscoa com ovos de chocolate, com coelho, com doces, mas isso nada tem a ver com a Páscoa. A Páscoa tem a ver com ovelha, ou com um carneirinho, com um cordeirinho que foi sacrificado para que o povo de Deus pudesse ser livre lá do Egito. Então, vocês querem acompanhar essa história? Sigam-me! A história da Páscoa, ela tem tudo a ver com o que está escrito na Bíblia. E ela está narrada para nós lá no livro de Êxodo. Vocês se lembram? Lá no Egito, o povo de Israel era escravo. Então Deus chamou Moisés e disse para Moisés ir até Faraó para dizer para Faraó: deixe o meu povo ir. Mas Faraó não deixou, e aí tem aquela história toda que a Bíblia conta das 10 pragas. A última praga seria a praga mais forte. Era aquela em que Deus disse que Deus livraria o povo de Israel, mas ele entraria na casa dos egípcios e o primogênito de cada família morreria. Como que Israel poderia se livrar da visitação do anjo vingador? Deus disse: cada família separa um cordeiro e no dia 14 daquele mês o cordeiro deveria ser morto. E então o sangue desse cordeiro seria passado na porta de cada casa. Cada família deveria pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro para que o anjo do Senhor não entrasse naquela casa. Deus disse que a casa onde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo não iria entrar. Ele iria passar por cima dessa casa. E é isso que é o significado da palavra Páscoa. Páscoa significa passar por cima. E quando chegou o dia, o anjo de Deus, ele veio e em vez de entrar na casa dos filhos de Israel, ele via: tem sangue. Então ele passava por cima dessa casa, onde não tinha o sangue do cordeiro. O primogênito, o filho mais velho, seria morto. Então na Páscoa o anjo do Senhor passou por cima. Ele não entrou porque em cada casa havia o sangue do cordeiro. Isso nos lembra outra história. Você sabe qual é? Isso mesmo, você entendeu bem. Aquela história do sangue do cordeiro colocado nas portas das casas dos filhos de Israel falam a respeito da cruz. O Senhor Jesus, quando foi crucificado, ele derramou o seu sangue como um cordeiro pelos nossos pecados. E assim ele trouxe o perdão de Deus para os nossos pecados. O Senhor Jesus é o símbolo da nossa Páscoa, de que ele pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. Por quê? Porque Deus fala assim na Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Todos nós somos pecadores, mas Cristo, quando se entregou na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. Você acha que a história da Páscoa termina na cruz ou será que tem mais? Vem comigo! Isso mesmo, a história da Páscoa não termina na cruz. Ela termina com a ressurreição de Jesus. Naquela manhã da Páscoa, a Bíblia diz que Maria Madalena e outras mulheres vieram ao túmulo para preparar melhor o corpo de Jesus para o sepultamento, uma vez que tudo tinha sido feito tão depressa. Mas quando elas chegaram, a Bíblia diz que a pedra estava revolvida e um anjo falou para elas: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele precisava ressuscitar. Por quê? Para garantir o perdão dos nossos pecados e também a nossa ressurreição no último dia, quando ele voltar. Então, queridos, preste atenção.
A história da Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo de chocolate, tem a ver com o sangue de Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, que entregou a sua vida pelos nossos pecados. E com a sua ressurreição, a Bíblia diz que ele completou o perdão dos nossos pecados. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, ele perdoa todos os seus pecados. Ele não perdoa só 1, só 2, só 5, só 100. Ele perdoa todos os seus pecados. Nessa Páscoa, que nós estamos comemorando de um jeito diferente, nas nossas casas, com as nossas famílias, lembre-se de que o amor de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, ele nos perdoa de todo o pecado. E também ele mostra para nós que nós não precisamos ter medo, porque ele cuida de nós, assim como ele cuida do seu povo, assim também ele cuida de cada um de nós. Vamos celebrar a Páscoa, tá bom? Então, o que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, nós aprendemos que foi necessário o sangue de um inocente para poder suprir a necessidade do perdão dos pecados. Foi um cordeiro que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no Egito, que Deus mandou usar o sangue dele para passar nas portas das casas dos filhos de Israel. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Essa história do Egito, ela ensina para nós que Deus, ele cuida do seu povo. O livro de Êxodo diz que Deus inclinou o seu ouvido para ouvir as orações do povo dele que estava sendo escravizado no Egito. Então, nessa época em que nós também estamos enfrentando uma epidemia, a Bíblia diz que Deus, ele inclina o ouvido para aquele que ora a ele, pedindo o seu socorro, pedindo a sua ajuda. Lembre-se também que a cruz do Senhor Jesus é para que nós recebamos o perdão dos nossos pecados. E que a ressurreição, ela traz para nós a esperança e a alegria da salvação. Não a tristeza, não o medo, mas a certeza de que Cristo ressuscitou e Ele nos levará, como prometeu, para morarmos com Ele na eternidade. Comemore a Páscoa com alegria, não comemore a Páscoa com tristeza. Entregue o seu coração nas mãos de Deus, entregue seu coração nas mãos de Jesus. A Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? A saber, os que creem no seu nome. Seja uma criança crente no Senhor Jesus, seja um menino que crê no Senhor Jesus, seja uma menina que crê no Senhor Jesus. Entregue a direção da sua vida desde já nas suas mãos. Boa Páscoa, meus queridos. Deus abençoe vocês.